Glória a Deus, glória a Deus. Amados, começamos a orar ao Senhor, perguntando a Ele: Senhor, o que Tu queres compartilhar com a igreja? Qual a Tua mensagem, qual a Tua palavra, o que o Senhor quer entregar, qual a porção que o Senhor quer entregar para o povo nessa noite, nesses dias? Nós não podemos fazer nunca isso do nosso coração, mas nós buscamos em Deus aquilo que Ele quer ministrar. E acredito que vocês, quem já está aqui há mais tempo, sabem que eu sou bem afeto de pregações profundas, assim, que tragam mistérios mirabolantes e coisas muito, sabe? Procurar nos cantinhos da Bíblia aquelas coisas, revelações. Da última vez que eu preguei, eu falei sobre lançando fora os ídolos, falei sobre a estátua de Nabucodonosor. São coisas mais pormenorizadas que nem sempre a gente ouve nos púlpitos. E eu sempre tenho assunto desse tipo para trazer. Essa semana mesmo, eu vi uma reportagem sobre as pirâmides do Egito. Eu não sei quantos viram que foi feita uma sondagem, descobriram que elas possuem alicerces de aproximadamente 2 quilômetros para baixo. Quantos viram esse? Não saiu na grande mídia, mas é um mistério bem legal. Que fala de coisas que estão na palavra, e enfim, eu gosto dessas coisas assim. Mas, semana passada, eu estou em casa, de folga, e aí eu assisti um filme chamado A Revolução de Jesus. Quantos assistiram esse filme? Alguém assistiu esse filme? Acho que, não sei se está no Amazon Prime ou na Netflix. Acho que está no Prime, né? E eu assisti esse filme e eu fiquei impactado com o filme. E aí, depois de assistir o filme, eu conversei um pouco com a pastora sobre momentos da vida que nós vamos estudando e buscando revelações, e o Senhor nos diz: agora volta e prega o Evangelho puro e simples. E eu me rendi. Eu tive um impacto profundo com a palavra e com a simplicidade do Evangelho, assistindo aquele filme e meditando sobre a nossa conversa, sobre as coisas do Senhor. Porque, amados, nós vivemos um tempo tão estranho. Eu não sei se você percebe, mas a oferta é tão grande de informações que parece que nós só somos atraídos por coisas extremamente sabe, pirotécnicas, ou coisas muito misteriosas, ou revelações de coisas novas. Quantos se sentem impelidos a isso? Às vezes estão procurando no YouTube uma pregação de alguma coisa assim muito louca, uma coisa nova. Só eu que tenho essa sensação que a nossa geração não se impressiona com qualquer coisa, porque tem muita oferta. Vocês notam isso? Antigamente, quando essa semana lá no meu trabalho, bateu uma sessão nostalgia e todo mundo começou a falar sobre coisas que nós assistimos quando era criança. E todo mundo assistia absolutamente as mesmas coisas, porque no Brasil nós tínhamos apenas a desgraça de 4 emissoras, né? Globo, Bandeirantes, e quem tinha o UHF, SBT e Manchete. Quem é desse tempo? Velho pra caramba. Aí, ó. As crianças não sabem o que é isso. E era isso. E aí todo mundo tinha as mesmas fontes de informação, né? Mas hoje, com o acúmulo de informações, você assiste canais que só tu assiste, e eu assisto os meus que só eu assisto, e cada um aqui tem uma leva tão grande de informações que você fica de barriga cheia, viciado em dopamina barata, viciado nos cultos dopaminérgicos, como eu conversava com a presbítera Milana, e conversávamos outro dia também na reunião de liderança, sobre o culto da experiência, né? Nós viemos para ter uma experiência na igreja da parede preta. Sabe? A comunidade cristã está numa fase tão estranha que se aquilo que for entregue não for algo novo, não for uma coisa que superou o anterior, parece que não nos atrai. E aí, eu vendo aquele filme, o que é esse Jesus Revolution, ou Revolução de Jesus? Na verdade, conta a história de um movimento chamado Movimento de Jesus, ou Jesus People, que aconteceu nos Estados Unidos ali por volta dos anos 60, 70. E o que acontece? Qual era a situação? Esse dia, eu assistindo o filme, eu estava explicando para o Wagner, né, o cenário. E eu vou explicar rapidinho para vocês. O cenário no mundo, nos anos 60 e 70, não havia uma guerra declarada, mas havia a famosa Guerra Fria. Quando já ouviram falar da Guerra Fria? Que era os Estados Unidos e Rússia, como as grandes potências capitalista e comunista, respectivamente. Eles brigavam sem brigar.
Então cada qual queria provar que era mais poderoso e mais eficaz. Os Estados Unidos queriam se mostrar os que tinham a hegemonia por causa do capitalismo, e a Rússia queria mostrar que era o bambamã porque eram comunistas. Então eles financiavam guerras em outros países. Assim foi na Coreia do Norte, assim foi na Revolução Cubana, e estava acontecendo no Vietnã. Vietnã do Norte, Vietnã do Sul estavam sendo dominados pelo comunismo, e os Estados Unidos resolveram mandar tropas para o Vietnã para impedir que o comunismo se alastrasse, e a Rússia mandava armas para o Vietnã. E os Estados Unidos começou a mandar jovens, e morrer gente, e eles perderam essa guerra. Então foram quase 10 anos de guerra, eles mandaram muita gente, muitos jovens americanos morreram, acabou os voluntários e começaram a convocar pela data de nascimento, e começou a gerar uma revolta na população, porque essa questão militar começou a ficar muito sangrenta para eles, e aí surge o movimento hippie. Bem nessa época, nos anos 60, surge o movimento hippie com a pregação de paz e amor, e maconha, muita droga, né? Sendo um contraponto a esse estado armado e militar. Eles virou uma revolução. A revolução hippie foi uma revolução que aconteceu nos Estados Unidos, na América do Norte. E sabe, e aí teve aqueles grandes festivais, e muita droga, e aí o Woodstock, e muitos filhos vieram daquela sexo livre, sexo, drogas e rock and roll, aquela parada toda, né? Então, por um lado existiam os nacionalistas que iam para a guerra e morriam na guerra, e por outro lado tinham os jovens hippies que nós não vamos para a guerra. Nós vamos fumar maconha, vamos largar tudo e vamos sair numa Kombi colorida, vender pulseirinha, sabe? E a gente tem resquícios até hoje desse movimento entre nós, e pessoas que não saíram disso, né? Se tu for no centro, ali tem umas pessoas vendendo pulseirinha. Mas isso estava convulsionando o mundo, e no meio disso surge um cara pregando o evangelho para os hippies. Contei todo o filme, vou acabar com a graça de quem for querer assistir. E ele se aloja numa igreja batistona, assim, numa igreja bem tradicional. E aí, a igreja já tinha umas 20 pessoas, metade sai por causa daquilo, e metade fica, e começa um avivamento absurdo. As pessoas começam a conhecer Jesus com aquele hippie, que não era nem um pastor, e o pastor da igreja. Eles se juntam e começam a fazer um movimento extraordinário. E eu chorei vendo aquele filme, sabe? Porque como todo o movimento, tiveram problemas de... Quando começou a ficar grande, e ficou muito grande, eles tiveram alguns problemas de guerra, de poder, acabaram se separando, o pastor e aquele jovem. Mas os resultados, para onde eles foram, as igrejas que se abriram, permaneceram, são igrejas enormes, que até hoje existem nos Estados Unidos, e nós recebemos... Quem é crente velho vai lembrar de uma banda chamada Vencedores por Cristo. Alguém lembra disso? Vencedores por Cristo. Eles são adeptos do movimento aqui no Brasil, do Jesus People. Lá dos Estados Unidos eles importaram, e tinha muita música nesse movimento, e cara, ecoou pelo mundo inteiro. E o ápice desse movimento foi uma junção, foi o maior ajuntamento cristão dos Estados Unidos, com o Billy Graham pregando. E assim, milhões de pessoas se converteram naquela época. E o que eles pregavam? A pureza e a simplicidade do evangelho. Pregavam a Cristo e esse crucificado. E eu comecei a dizer, cara, você me perguntar, sabe, Agnes, quantas vezes tu tem pregado a Cristo pura e simplesmente? Porque pode haver maior mistério do que a salvação de alguém através do sangue de Jesus? Pode haver coisa mais mirabolante do que um Deus que desce à terra, encarna, vive, traz uma doutrina, morre, sangra por mim, por você, compra as nossas vidas, ressuscita e nos deixa o evangelho. É que isso está tão batido para nós, que às vezes nós esquecemos do tamanho e da grandiosidade e da bomba atômica que é o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso, nessa noite, surgiu esse... Eu estava com dúvida, né? Se eu e o pastor, se nós botávamos mensagem da cruz ou evangelhos puros e simples, ou algo nessa vibe assim, né? Inclusive, hoje eu passava pela livraria e as gurias da livraria disseram, pastor, tu vai indicar algum livro? Eu digo, vou. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, não tem mais. Mas aí elas anotaram, pastor Helga, para nós comprarmos de novo, que é o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que é um livro da onde saiu eu plagiei esse título, né? O livro se chama Cristianismo Puro e Simples, e eu só botei o Evangelho Puro e Simples. Porque na essência, embora seja uma história tão maluca, a história do Evangelho, ela é uma história simples. E eu quero compartilhar um pouco sobre o que é o Evangelho de Cristo nessa noite com vocês.
Até porque nós somos uma igreja evangélica. E quando perguntados, nós precisamos saber responder: o que é o evangelho? Por que eu sou evangélico? Por que eu sigo o evangelho de Cristo? Ele é complicado? Ele é difícil? Não. Ele é puro e simples e poderoso para transformar as nossas vidas. Então, nessa noite nós não vamos ter nada muito mirabolante, a não ser a coisa mais impressionante da história, que é a vinda de Cristo, sua morte e sua vitória sobre a morte. Amém? Muito bem. Eu comecei a me perguntar o que me trouxe até o Senhor. E ontem nós tivemos eu tive a oportunidade de estar no bunker com os jovens. Bem legal. Sabe o que o pastor fala bastante? Nós ficamos 2h40 numa rodinha assim, né? E tivemos que ir embora, porque senão daqui a pouco as pastoras iam me ligar. Os guris disseram: olha, tem uma câmera ali, pastor, eles devem estar vendo o que nós estamos fazendo aqui. Então vamos para casa. Tá muito bom. E uma das coisas que nós conversamos, eu fiz umas perguntas assim para os jovens, nós éramos 14 pessoas ali ontem. Inclusive você, quantos jovens nós temos aqui de 18 até 50 anos? Não, até que idade, cadê a pastora Val? Até que idade vai no bunker? Até 27? Quantos jovens nós temos aqui de 18 a 27? Levanta a mão. Bem alto. Jesus está vendo. É bem alto, irmã. Isso, todo mundo. 1, 2, levanta a mão, filha da Paulina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bom, aplaude o Senhor. Boa ação. Agora, por que você tinha 25 aqui? Por que tinha 13 ontem? Porque o 14º era eu, né? Então nós éramos 14 pessoas. Então, puxões de orelha à parte, fica o convite, você jovem, nós temos um encontro para jovens aqui nos sábados à noite, amém? Se você é mais que nosso convidado. E uma das perguntas que eu fiz para eles, é uma pergunta que eu quero lançar para você agora, no início da nossa conversa. Eu perguntei para eles: há quanto tempo você vem na igreja? Não é essa a pergunta. E você já teve um encontro com Jesus? E alguns dos jovens disseram: pastor, eu não tenho certeza se eu já tive um encontro com Jesus. Eu digo: beleza, então nós vamos conversar para ver se você já teve realmente um encontro com Jesus. Porque a gente tem que identificar isso na nossa existência para sabermos se nós já fomos salvos, se nós já estamos alinhados com a proposta do Evangelho. Você sabe o que significa Evangelho? A palavra Evangelho, os pastores não vão lá. O que significa a palavra Evangelho? Bora? Boa nova, boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. Quem não gosta de boas notícias? Todos os dias nós somos bombardeados com notícias ruins. Em todos os lugares. O mundo jaz uma liga. Então por isso os noticiários sangram. E aquilo que dá mais ibope é aquilo que mais é mal, né? Mas existe na palavra algo que se chama uma boa nova. Existe uma boa notícia, o Evangelho, que é: Cristo veio, morreu por mim e pode redimir a minha vida e transformá-la. Amém? Abre a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios 2, o verso 1 até o verso 5. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero te perguntar: e você, o que te traz aqui nessa noite? E que tipo de experiência você veio buscar aqui nessa noite? Sabe que eu sou muito incisivo com a seguinte afirmação: nós precisamos saber por que estamos fazendo as coisas. Falo isso para o meu filho direto, falo bastante isso lá em casa. Se eu estou fazendo algo, eu preciso saber por que eu estou fazendo aquele algo. Do contrário, eu posso estar incorrendo sabe a corrida do hamster? Sabe? Fica na rodinha assim, correndo, sem saber, sem ir para lugar nenhum. Quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum, ou qualquer lugar está bom. Então, o que eu estou fazendo na igreja do Senhor Jesus, ou na igreja Colheita, no domingo à noite do dia 23 de março de 2025? O que te trouxe aqui? O que nós vamos buscar? Ah, pastor, eu vim buscar uma bênção, eu vim buscar uma cura, eu vim buscar um milagre, eu vim ver aquela guriazinha, eu vim ver aquele menino, eu vim encontrar os amigos, eu vim por causa que o café Colheita é muito bom. Depois tem
tem um entreveiro, né? Sensacional, fica a dica aí. O que tu veio fazer aqui, querido? Eu vim porque se eu fico em casa, eu fico vendo Fantástico, eu sei que não é bom para mim, e não é mesmo. Isso já é um baita motivo para te vir na igreja, não ficar vendo Fantástico em casa. O que tu veio fazer aqui nessa noite, querido? O que te moveu? Qual o motivo de você estar na casa do Senhor nessa noite? Você não precisa responder, eu quero que você fique meditando a esse respeito. Abriram? 1 Coríntios 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. Olha o que Paulo está falando aqui para essa igreja de Coríntios. Paulo era um cara que sabia muito, mas sabia muito mesmo, tanto que Jesus o chama por causa ele disse, esse cara vai ser um vaso útil nas minhas mãos, ele sabe bastante, ele vai poder disseminar o evangelho. Mas quando Paulo vai aos Coríntios, ele diz, eu quando fui ter com vocês, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, eu não fui contar a história do quanto eu sei como eu sou um catedrático conhecedor da teologia, o quanto eu estudo os mistérios e as profundezas do universo. Eu fui falar com vocês eu só me propus a saber uma coisa no meio de vós, a Cristo Jesus e esse crucificado. Porque é isso que precisam vocês saber. Eu não fui com palavras persuasivas, mas eu fui em demonstração de espírito e em poder, para que vocês não creiam em homens, mas vocês creiam na palavra e em Deus. E nessa noite eu quero dizer a mesma coisa, amados. Não interessa o quanto nós saibamos com sabedoria humana. O pastor sabe umas coisas bem legais, nada disso tem valor. Nada disso tem valor. E um dos motivos de eu estar falando isso é porque no final do último culto que eu preguei, alguém me perguntou, e com sinceridade de coração, essa pessoa disse, pastor, eu amo quando o senhor prega, porque o senhor sabe demais. Mas eu não quero saber nada, senão a Cristo e esse crucificado. Eu não quero. Por causa que, amados, é muito fácil nós nos fascinarmos com a letra. Mas a letra mata e o Espírito vivifica. Amados, eu oro para que Deus levante pessoas que sejam mestres da palavra. Eu oro por pessoas que, assim como eu e os pastores, sejam apaixonados por estudar. Estudar qualquer coisa, conhecimento não ocupa espaço, né, João? Falamos ontem sobre isso. Mas, se você não conhecer a Jesus e esse crucificado, nada disso tem valor. Nada. Nada. E você pode entrar em igrejas e você pode ver grandes expoentes do evangelho que são vazios e são ocos por dentro. E muitos coaches hoje em dia que não têm compromisso nenhum com o evangelho usam da palavra para angariar seguidores. Não vou queimar nomes aqui, mas tem uns caras bambambam aí que vendem curso pra caramba no YouTube, que usam um pano de fundo evangélico, mas que não tem palavra e não tem transformação de vida. Por quê? Porque não tem um compromisso com o dono da palavra, Jesus Cristo. Amém? Então, queridos, que você quando vier aqui, olhe para Jesus e veja, aquele que está derramando aqui é um servo do Senhor que tem dentro de si a palavra do Evangelho. É Ele, é por causa dEle. Amém? Glória a Deus. Então, feita essa introdução, nós vamos para o primeiro ponto dessa noite. Quem anota os pontos, todos pecaram. Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira consciência. Lembra que eu falei o que é o evangelho? E se você perguntado for, precisa saber e dizer, mas por que tu é crente, cara? Qual é que é a moral desse evangelho aí? Cara, o princípio basilar é que todos pecaram. Todos. Todos nós somos pecadores. E mesmo você que já é salvo, e eu creio que a grande maioria do auditório aqui já é salvo, já entregou, amém? Gostei, tem um crente forte. Quem aqui já é salvo, diga amém. Aleluia. Queridos, vou repisar algo que eu já falei várias vezes aqui. Nunca ponha em xeque a tua salvação. Nunca tenha dúvidas da tua salvação. Porque ela não é uma obra sua, é uma obra de Cristo. Se você entregou a sua vida para Jesus, você é salvo. Eu lembro que meu vô Chico, ele não falava em línguas. Nunca falou. E ele era obreiro da Assembleia de Deus. Então esse era um problema, né? E a minha avó, meu avô já estava velho assim, ficando surdo, né? E a minha avó, ela queria que nós, que éramos batistas, falássemos em língua, e nós não falávamos. Na Batista brasileira não pode falar em língua.
E aí eu naquela dúvida, né? Eu dizia, e a mãe dizia, mas o vô Chico não fala. Como se aquilo fosse um álibi para nós, né? Não falar também. Aí um dia eu fui lá, só com o vô assim, eu disse, vô, o senhor fala ou não fala? Língua. Tinha que gritar para ele me escutar. Ele disse, Magnus, eu nunca recebi esse dom do Senhor, mas eu tenho certeza da minha salvação. Aquela frase do vô Chico sempre ecoou dentro de mim, até eu me converter, porque eu não tinha certeza da minha salvação. E eu lembrava, como é que o vô tinha certeza, cara? Como é que ele tinha tanta certeza? Ele era um senhor velhinho, já tinha Alzheimer. Às vezes ele falava coisa com coisa, às vezes não. Mas quando eu perguntei isso, ele me disse, eu não recebi, mas eu tenho certeza da minha salvação. Então, amados, pega isso e salva no teu HD interno. É uma obra do Senhor, Ele que te redimiu, Ele te salvou. Tá? Mesmo que tu ainda não fale em línguas. Eu creio que o vô, ele não teve o conhecimento, sabe, da simplicidade disso. Mas ele tinha certeza, era da salvação, que é muito mais importante do que falar em línguas. Mas todos pecaram, ouçam. Todos nós somos pecadores. E mesmo você que já é salvo, você precisa ter a consciência de pecado. Você e eu. Nós precisamos sempre lembrarmos que nós, sem Deus, somos miseráveis pecadores. Nunca seremos bambambam. Nunca seremos grandes diante do Senhor. Eu quero ler algumas passagens, né, para não ficar aqui apenas falando palavras, mas lendo versículos. Romanos 3:23. Esse é famosíssimo, porque todos pecaram. Tá ali. E destituídos estão da glória de Deus. Ali diz, carecem da glória de Deus. A versão mais antiga diz, foram destituídos da glória. Olha só que interessante. Ou carecem. Por que carecem? Porque não tem a glória de Deus. Todos pecaram e foram apartados, desceram, caíram, foram destituídos da glória. Ouça. E salva essa frase na sua cabeça, porque no final da nossa ministração nós vamos falar sobre a glória. Então, todos pecaram. Nós todos pecamos. Como assim, pastor? Eu acho isso injusto. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, né? Tem um cara que eu seguia. Quantos aqui já viram o pastorzão? O Pax. Alguém está vendo o que está acontecendo com esse cara atualmente? Tinha um irmão, ele tinha um canal no YouTube engraçado, um canal de humor cristão. É o pastorzão. Ele apostatou da fé. E ele estava pregando contra o evangelho. E ele disse assim, como assim? Mês passado. Como assim? Eu nasci com uma dívida, mas eu não... Aí Jesus pagou minha dívida, mas eu não quero que ele pague. Tem que ver o cara falando, parece que é uma pessoa que nunca esteve com Jesus. Apostatou feio da fé. É estranho, mas é estranho nós pensarmos, né? Como assim eu nasci com uma dívida? Infelizmente, amados. Mas eu não pedi para nascer. Eu também não. Mas nós nascemos em pecado e nascemos dentro de uma realidade, de uma guerra espiritual que já nos precede. E nós nascemos com essa dívida e só tem uma forma de nós pagarmos essa dívida. O sangue de Jesus. Amém. Não há. Todos pecaram. Veja, Davi, no Salmo 51, verso 5, diz... Salmo 51, Salmo do arrependimento de Davi quando pecou com Betseba. Ele escreve assim, eu nasci em pecado ou em iniquidade, que é um nível mais asseverado de pecado. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu sei que esse é um tema que quem já foi para a universidade, né, já estudou isso em filosofia, talvez. O homem nasce mal ou ele se torna mal por causa do sistema? Quantos já viram esse tipo de discussão filosófica na escola, no ensino médio? E aí o homem nasce mal ou ele se torna mal? O homem nasce mal, porque a Bíblia me garante que ele nasce em pecado. Todos nós nascemos em pecado. Destituídos estamos da glória de Deus e carecemos de salvação. Todos. Amém? Essa é uma consciência que sempre precisa estar diante de nós. Porque às vezes as pessoas pensam, e quem já não, mas eu não tenho que me converter porque eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa e realmente existem muitas pessoas que não se converteram que são melhores do que muito crente. Isso é um fato. Mas não é por bondade, é pelo sangue de Jesus. A salvação e a redenção não é pelas minhas atitudes boas. Porque eu estou em pecado mesmo fazendo atitudes boas. Amém? Vocês conseguem compreender isso, amados? Pode parecer uma coisa muito simples essa mensagem, e de fato é. O evangelho puro e simples. Eu sou um pecador. Qual é a moral do evangelho, pastor? A moral é que todos pecaram e precisam de redenção, precisam da glória de Deus. Mais um, Romanos 3, verso 10 a 12. Romanos 3, verso 10 a 12. Olha o que Deus fala. Isso aqui está no Salmo, se não me engano, e Paulo está citando. Não, acho que é Eclesiastes.
mas eu vou ler em Romanos 3:10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Olha o que a Bíblia diz. Não há um, não tem um que se escape. Não há um que busque a Deus, não há um que faça o bem, não há um justo. Eu esqueci de botar tem um que fala lá em Isaías: todas as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. A posição do homem para com Deus é essa. Não há acesso a Deus. Não há obra boa que me faça ter acesso a Deus. A única forma de eu ter acesso a Deus é qual? Jesus. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, aplauda o Senhor. Nunca te esqueça. Nunca te esqueças. Você pode deitar na tua cama à noite e falar com o Criador dos céus e da terra. Falar com Deus que criou todas as coisas por um único motivo: o nome de Jesus. A tua oração, ela só sobe ao trono porque no final você diz, ou deve dizer, em nome de Jesus, amém. Porque se eu não for a Ele em nome de Jesus, eu não chegarei a Ele, porque eu sou um miserável pecador. Esse é o evangelho puro e simples. Não interessa se eu sou famoso, se eu sou um grande ofertante, se eu sou muito importante, se eu sou alguém ou se eu não sou ninguém. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mais um, Atos 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome, não há outro nome. Não há outro nome. Não é o Santo Expedito, não é o São Longuinho dos Três Pulinhos. Não há outro nome. Não há. Eu nunca vou encontrar outro nome que me aproxime do Senhor, que lave a minha vida e que me ponha digno diante do Senhor. Não há um justo. Justificação fala de ser tornado justo, de poder me encaixar. Sabe quando algo não encaixa porque aquilo não está justo, mas quando eu sou justificado, eu consigo me encaixar de volta na glória de Deus. E a única coisa que me justifica é o sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu falei que era uma mensagem muito simples. E eu não quero ficar falando coisas da minha mente, eu quero ler os versículos que eu anotei aqui. E os comentários. O homem sem Deus está perdido e caminha para a perdição eterna. Amados, isso é algo que nós precisamos comunicar às pessoas que nós amamos, às pessoas que nos rodeiam. Tá, Magos, mas tu que é evangélico, por que tu é evangélico? Eu sou evangélico porque eu descobri a boa notícia do evangelho, que eu sou um pecador. E todos somos. E eu caminhava a passos largos para a perdição. Todos nós. O homem está, desde a queda, fadado à morte eterna. Sabe aquele papo de céu e inferno que você vê desde criança nos desenhinhos, o diabinho e o anjinho, e diante de Deus, e sobe ou desce? Resumidamente é isso. Só existem dois destinos, só existem dois caminhos: uma porta estreita que conduz à salvação e uma porta larga que conduz à perdição. E se eu não me voltar em algum momento da minha vida ao Senhor, eu estou perdido, por melhores que sejam as minhas obras. Então nessa noite eu quero que você sonde o seu coração e pergunte aí dentro: ei, eu já entendi isso de fato? Eu já entendi, eu vou na colheita porque eu gosto, lá tem uma música legal, tem uns pastores muito legais, tem o Kids, que daí a criança fica lá, eu consigo ouvir o culto. Mas você já se perguntou no período que você está aqui dentro: ei, você já notou que você precisa de uma salvação eterna, que isso transcende as quatro paredes desse lugar e tem a ver com a tua vida cotidiana, para o resto da vida? Você já fez esse briefing ou você está curtindo a onda em vir na igreja? Pergunto aos jovens também. Você está vindo na igreja porque é legal ou você já entendeu que você precisa ser salvo? Calma. Nessa noite eu vou te explicar como que isso acontece. Porque não é pela palavra do pastor que você vai compreender isso. Não é pelo quão bem eu explicar a mensagem da cruz que você vai se sentir pecador e precisando de salvação. Mas pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Segundo ponto. A redenção do nosso ser. Primeiro ponto do evangelho, puro e simples: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Segundo ponto, a redenção
do nosso ser. Eu coloquei do nosso ser e não do nosso espírito, porque nós precisamos de redenção ou salvação em todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. João 3,16. Vamos lá. É a igreja que lê a Bíblia. Ah, não. Tira dali. Tira dali. Agora sim. Não olha no celular que Deus está vendo. João 3,16. Porque Deus... Bom, salva de palmas para você. Para quem não sabia e ficou, como é que eles sabem isso? Esse é o versículo mais famoso da Bíblia. Mais famoso. Quase todos os teólogos são unânimes de que se nós precisássemos resumir a Bíblia em um versículo, esse seria o versículo que resume as Escrituras. A redenção do nosso ser só pode ocorrer por causa do que está escrito aqui. Agora pode projetar, G. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, de uma maneira tão absurda, que João não encontrou palavras para dizer. Ele disse de uma maneira tal, de uma maneira tal, que Ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, essa é a mensagem mais importante da palavra. Deus te ama. Ele te vê ainda que em pecado. Ele viu o mundo perdido em pecado. E Ele sabia que não havia forma de nos ter perto dEle, a não ser que Ele viesse, Ele próprio viesse e nos aproximasse novamente dEle. Você precisa lembrar o que te salvou, amado. Você que já é salvo, você precisa lembrar que houve um dia que você entendeu essa palavra que eu estou explanando nessa noite. Ei, eu sou um miserável pecador. E olha, pasme, você vai continuar sendo o mesmo miserável pecador para sempre. Porque só você é aceito por causa do sangue de Jesus sobre você. Você consegue entender isso? Quando Deus me olha, Ele não olha o Magnus pecador, Ele olha o Magnus lavado pelo sangue de Jesus. Todos os dias. Por isso, todos os dias da minha existência, eu preciso lembrar: Deus amou, Deus me amou. Ele veio, Ele entregou Jesus para morrer por mim. E porque Jesus verteu o seu sangue por mim, eu sou lavado e redimido. Todos os dias eu posso me apresentar diante dEle. E Ele me ouve e as minhas orações chegam até Ele, porque eu fui comprado por um preço de sangue. Amados, João 15, verso 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus, ao vir para a terra, Ele disse isso aqui para os discípulos: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. E ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Os discípulos não tinham entendido, embora Ele tivesse falado várias vezes que ia morrer na cruz, os discípulos não tinham entendido que de fato Ele falava sério. Mas então, quando Jesus morre, essa palavra se cumpre. Ele diz: porque eu sou amigo de vocês, porque eu amo vocês, eu vou morrer a morte que vocês deveriam morrer. Ouça, a Bíblia diz, eu não pus aqui, mas o salário do pecado é a morte. A paga do pecado, o pagamento, a recompensa pelo pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então todos nós mereceríamos a morte diante de Deus. Como assim, pastor? Todos os nossos atos, amados, todos os nossos pensamentos, eles estão poluídos, eles estão maculados, eles estão destituídos da glória de Deus. Os grandes homens da Bíblia, os grandes homens santos da Bíblia, homens que em Hebreus 11 fala, cujo mundo não era digno deles, homens crentes de verdade, quando se depararam com a glória de Deus, se prostravam e diziam: ai de mim, porque sou um miserável pecador e os meus olhos viram o Senhor. Isso aconteceu com Isaías em Isaías 6, quando ele vê o trono. Isso aconteceu com João em Apocalipse 1, quando ele vê Jesus. Isso aconteceu com Ezequiel, com Daniel, que caíram como mortos quando viram a glória de Deus. Hoje mesmo, quem leu a leitura diária de hoje, Manoá e a sua mulher, os pais de Sansão, disseram: vamos morrer porque nós vimos o anjo do Senhor. Aquela pessoa, mesmo que seja piedosa,
que busca a Deus, quando ela vê a glória de Deus, ela entende: eu vou morrer porque eu sou pecador, porque existe uma distância muito grande entre nossa vida buscando santidade e a santidade absoluta de Deus. Nós estamos longe, nós estamos distantes, mas a boa notícia é que pelo sangue de Jesus, Ele nos aproxima. E nós podemos ser feitos não mais criaturas, mas filhos de Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o Evangelho puro e simples, sem adições, sem lactose, sem glúten, sem nada que faça mal. É isso e mais nada. Jesus veio e pagou o preço por mim e por ti. Glória a Deus, eu não preciso mais nada. Eu não preciso pagar promessa. Eu não preciso acender uma vela. Eu não preciso fazer uma oferta de R$1.000. Eu não preciso botar uma água em cima do rádio, botar uma ruda atrás da orelha. Eu não preciso de nenhuma mandinga ou de nenhuma macumba gospel. Jesus pagou o preço pela minha vida. Aleluia. Porque por deixarmos a simplicidade do Evangelho, às vezes caímos nesse tipo de lorota. Nos vemos buscando coisas absurdas, as quais não estão previstas na Bíblia. Sim, há poder em coisas. Há poder, eu achei lindo, isso aqui é novo, né? O óleo, isso aqui não é simplesmente... existe um poder em ungir com óleo, porque Deus assim recomenda, mas nada disso é maior do que a salvação que vem pelo sacrifício de Jesus. Aleluia. Jó 19, verso 25 diz... Lembram que o título desse segundo ponto é a redenção do nosso ser. E Jó, em meio às suas lutas e problemas, ele exclama o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E ele diz assim: ainda na minha carne eu verei o meu rei, eu verei o meu Redentor. Jó sabia que iria ressuscitar e ver a Cristo. E agora me lembrei de algo que eu ia dizer lá no início. Tanto Jó, que estava passando por uma tremenda de uma tempestade em sua vida, quanto os jovens do movimento Jesus People encontraram a Deus porque estavam sendo exprimidos. Compreendem? Jó estava na pior... Jó é o exemplo de sofrimento, né? Estava passando a coisa mais terrível relatada na Bíblia com uma pessoa só, sem causa. E ele encontra o Senhor ao ponto de dizer no final: ei, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E esses jovens dos anos 60, embora estivessem vivendo promiscuamente sexo, droga e rock and roll, eles estavam tentando buscar algo para se libertar de uma opressão que vinha de uma época de guerra, uma época muito difícil. Por que eu estou dizendo isso, amados? Essa geração Nutella, nossa, escrava do conforto, viciada em dopamina, com excesso de informações, não queiramos aguardar tempos muito difíceis para que nós venhamos a buscar o Deus vivo. Amados, invariavelmente dias terríveis virão, porque está muito fácil. Está muito fácil. Ah, pastor, nem está fácil. O governo é o governo que temos. A gasolina está 6 e pouco. Está uma barbada. A vida no Brasil está uma barbada. Vocês conseguem compreender? Uma igreja em cada esquina, igrejas lindas. A nossa é a mais linda de todas. Mas nós temos muita oferta, tem até mais oferta que procura, é uma coisa doida. Amados, lembremos-nos nos tempos das vacas gordas, que nós temos um Deus poderoso que nos salva. Aproximemo-nos dele, nos tornemos amigos de Deus, nos tornemos conhecidos de Jesus, para que quando der aquela chacoalhada nós soubermos assim: não, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu estou firmado. Esses dias eu ouvi de novo uma pregação sua sobre o fundamento certo, né? Eu sei sobre os alicerces, em que alicerces eu estou. Eu ainda estou com a história da pirâmide na cabeça. 2 quilômetros de alicerce. Por isso que aquela coisa não afunda. Tudo precisa de uma boa base sólida em quem você está firmado. Você já entendeu sobre que pilares você está firmado? A sua vida repousa sobre a rocha que é Cristo? Ou você está, como diz aquele: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Amado, saiba em quem você está. Anote, lembra que ontem nós falávamos nos jovens, anote, lembre-se sempre, cola no espelho do teu quarto quem você é, o dia que você nasceu de novo. Você sabe quando você encontrou Jesus? Você já encontrou Jesus? Você já entregou a sua vida para Ele?
Querido, não protela isso. Não vá levando a sua vida com Deus como se fosse apenas mais um compromisso na semana. Isso que nós estamos vivendo aqui é a cereja do bolo. Mas a tua vida com Deus, ela é forjada, ela é talhada. A partir de amanhã, às 6 horas da manhã, quando o teu despertador toca, é ali que a tua vida com Deus é experimentada, quem você é, quando ninguém está vendo, tu e Ele. No dia mau, no dia bom, na alegria, na falta de grana, no aperto. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Alguém redimido nunca mais é o mesmo. Anote isso. Alguém redimido, alguém salvo, alguém que se encontrou com Jesus, alguém que entendeu o Evangelho, nunca mais será o mesmo. Eu nunca me esqueço de uma pregação do pastor Danduque, ele falava sobre isso. Nunca, never ever be the same again. Ele falava e repetia: nunca você vai ser o mesmo de novo. Nunca você vai ser o mesmo de novo. Ontem eu pedi para cada um falar se já tinha tido encontro, e um determinado jovem disse: eu estava na minha casa, eu estava meio deprimido, e eu ouvi uma pregação, e a partir daquele dia tudo mudou. Tudo mudou. E eu me identifiquei, porque na minha vida foi bem assim. A partir daquele dia tudo mudou. Nada mais, eu nunca mais fui o mesmo homem. Eu quero ler um versículo com vocês que diz assim, 1 Samuel 10:6. 1 Samuel 10:6. Samuel vai e unge Saul para ser rei de Israel. E ele fala tudo o que vai acontecer com Saul. De Saul vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Uma série de coisas. Aí no versículo 6 ele diz assim, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado. E na minha versão diz, e tu serás transformado em um outro homem. Ouça, quando o Espírito do Senhor vier sobre ti, e receber o Espírito é receber a Jesus. Você não pode chegar a Jesus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus entrar na tua vida através do seu Espírito Santo, você vai ser transformado em um outro homem. Você nunca mais vai ser o mesmo. Então cabe agora a reflexão: você já se encontrou com Jesus? Você percebe que você é outra pessoa? Você percebe que aquele Magnus não existe mais? Você percebe que aquela pessoa que até esses tempos era preocupada, irada, fofoqueira, viciada, pecadora, adúltera, morreu? Você notou que do nada, sem perceber ele como, essa árvore cresceu e se tornou frondosa? Esse é o reino, porque o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente, e ele dorme e acorda, e sem saber ele como, aquilo cresceu e virou uma árvore. A Bíblia diz isso em Mateus. O reino de Deus é assim, do nada, quando vê, você diz: meu Deus, eu virei um crente. Aleluia. E você diz aleluia na igreja, coisa que nunca te passou pela cabeça. Já pensou? Quantas vezes você pensou: lá vai aquele crente? Principalmente o pessoal da Assembleia antiga, assim, né, com saião. Misericórdia, porque aquilo ali, e dali a pouco está você, né? Como diz o Rodolfo Abrantes, né, filho? Fumando maconha, e daqui a pouco está fumando maconha lendo a Bíblia, daqui a pouco está largando a maconha e só lê a Bíblia, né? Quando eu vi, estava crente, né? Porque é sorrateiro, transformador, inesperado, absurdo. É o Evangelho, puro e simples, que segue fazendo as suas vítimas ainda em 2025, queridos. Eu creio que o Deus que me salvou lá em 2006, que salvou meu avô, sei lá eu, quando foi isso? 1952, eu acho. Minha mãe tinha 2 aninhos quando ele se converteu. Que salvou todos aqui, e que vem varrendo a história há 2000 anos, ele está nesse lugar, ele pode transformar a tua vida nessa noite. O mesmo Deus que numa reunião da Adonep, muitos anos atrás, salvou esse casal aqui, que um dia lá em Santa Catarina falou com a pastora Val e disse: vá naquela igreja que eu vou ter um encontro contigo, né? Todos aqui temos uma história absurda. Você precisa identificar o dia da tua história absurda, o dia que o Senhor veio e disse: tá, agora chega, eu vou trocar você, eu vou virar a chave na tua vida e você vai ser outra pessoa. Glória a Deus. Vamos lá. Lucas 19, 8 diz assim:
E levantando-se Zaqueu, disse... Olha só, amados. Mas pastor, como é que eu sei que eu fui transformado num outro homem? Eu preciso levantar a mão na hora do apelo. Tem que fazer um apelo. E eu tenho que ir lá para frente e chorar. Aí eu fui, pastor. Olha só esse culto. Olha esse culto aqui. Jesus viu um cara baixinho trepado numa árvore. Zaqueu. Aquele do Regis Danese. Como? Esse aí. Todo mundo conhece. Tá ele trepado na árvore. E aí Jesus passa e diz... Desce daí, cara. Chama ele pelo nome. Desce daí, cara, que hoje eu vou jantar na tua casa. Jesus era muito massa. Ele se oferecia para ir na casa das pessoas jantar. Vou jantar na tua casa hoje. Tá bom. Ele vai na casa de Zaqueu, que era um publicano. O que é um publicano? Ele era uma pessoa que cobrava impostos. Ele era judeu. E ele cobrava impostos dos judeus para Roma. Então ele era assim, uma pessoa detestada, tipo os ministros do STF. Assim, ninguém gostava. Isso foi uma piada. Aí... Ninguém gostava do judeu que cobrava impostos dos próprios judeus. E ele era muito rico porque eles metiam a mão. Tipo, tinha que cobrar tanto, ele cobrava muito mais. E daí jantaram. Jesus não pregou, Jesus foi na casa dele e jantou com ele. Ele e alguns discípulos. E aí aconteceu isso aqui, ó. No meio da janta, levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E aí Jesus disse: hoje veio salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Pastor, você está dizendo que para que eu seja salvo eu preciso doar metade das minhas coisas, e se eu fiz mal a alguém, tem que pagar 4 vezes mais? Claro que não, amados. Isso foi o caso particular de Zaqueu. Por quê? Porque o grande Deus da vida dele era o dinheiro. Mas veja como ele foi transformado em um outro homem, sem Jesus falar nada. Ele estava com Jesus, e por ele estar à mesa com Jesus, ele foi tão constrangido no seu ser, que ele teve que se levantar e disse: não, eu preciso falar uma coisa. Senhor, eu sei que eu estou andando errado, então daqui para frente eu vou devolver tudo. E eu vou doar metade das coisas. E aí, por aquele ato, Jesus disse: olha aí, esse cara foi salvo. Porque eu vim para buscar e salvar justamente o que se havia perdido. Não é somente quem se havia perdido, mas o que se havia perdido. Que é toda a autoridade sendo restaurada para os filhos de Deus, para aqueles que querem se tornar filhos de Deus. Então, você quer saber se você já aceitou Jesus? Você precisa ter tido uma transformação desse tipo. Eu adoro quando vem algumas pessoas me dizem assim: pastor, eu não sei o que aconteceu, mas desde que eu vim para a igreja eu não consigo mais fazer determinadas coisas que eu fazia. Tem um irmão que me falou, quando se converteu, ele está aqui, que eu não consigo mais ir jogar bola com os meus... Não estou falando mal contra o futebol, tá? Mas eu não vou mais jogar bola porque aquilo era uma desculpa para eu ir beber com os meus amigos, e eu não me sinto mais à vontade de fazer isso. Quantos já passaram por isso? Sabe? Cara, eu vivi uma vida, mas eu simplesmente não me vejo mais fazendo aquilo. Parece que houve uma mudança tão rápida. E para alguns é no momento, para alguns é um pouco mais paulatinamente, mas acontece que de uma hora para outra, passado um ano no Evangelho, eu penso: meu Deus, eu não ouço mais. A redenção do nosso ser, ela é completa. Ela passa pelo nosso espírito, pela nossa alma e pelo nosso corpo. Você já foi redimido, você está sendo redimido. Porque o teu espírito ele é redimido de uma vez por todas, mas a tua alma ela precisa ser salva, redimida, lavada, tratada dia após dia. Todos os dias eu me lembro: ei, eu sou um pecador que preciso da tua redenção, Senhor. Cobre-me mais uma vez com o teu sangue. Tira de mim toda a impureza, tudo aquilo, Senhor, que tem me feito pecar, que tem me feito me afastar de ti, Senhor. Faz mais uma vez o teu sangue eficaz sobre a minha vida. Jesus disse, quando Pedro, muito louco, disse: Senhor, eu quero então que tu lave a minha cabeça e o corpo todo. Ele disse: não, aqueles que já foram limpos precisam apenas lavar os pés. Tu já foi limpo, Pedro, pela palavra. Eu só vou lavar o teu pé. Todos nós precisamos dia após dia lavar os nossos pés. Vocês estão entendendo? Nos purificarmos, nos achegarmos novamente, receber o sangue de Jesus. Aleluia. Ponto 3. A esperança da glória. Primeiro ponto: todos pecaram. Todos pecaram. Segundo ponto. Muito bem, os jovens estão anotando. Vocês vão para o céu, mais que os outros. Todos pecaram, a redenção do nosso ser. E último ponto: a esperança da glória. A esperança da glória. Lembra
que lá o primeiro versículo que nós lemos era o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vou explicar uma coisa para vocês. Nós somos feitos gloriosos como Deus. Adão, ele não era um ser humano normal. Ele era um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Ele não era uma pessoa normal. Ele foi feito para não morrer. Ele nomeou todos os animais da terra. São milhões de animais. Ele era um ser bem diferenciado. Mas quando ele peca e ele é destituído da glória de Deus, a Bíblia fala que quando ele gera Sete, o seu filho do qual nós somos descendentes, a Bíblia diz que gerou Adão um filho à sua imagem e à sua semelhança. Depois da queda nós somos parecidos com Adão e não parecidos com Deus. Sabia disso? Nós somos caídos. Todos pecaram e foram rebaixados da glória de Deus. Mas Colossenses 1, 27 diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Existe um mistério, esse mistério se chama igreja. Esse mistério que ele está falando aqui, Paulo fala umas 4 vezes sobre o mistério que estava oculto desde a antiguidade. A igreja. Um mistério entre os gentios. Por quê? Porque o povo de Israel sempre foi o povo escolhido. E eles achavam que era tudo sobre eles para sempre. Mas Deus guardou um mistério. Ele deu um tempo para Israel e levantou os gentios. Levantou a era dos gentios. E ele diz, esse mistério que Deus fez saber é o seguinte: Cristo em vós, a esperança da glória. Que glória? Sabe aquela glória da qual nós somos destituídos? A esperança é que nós vamos ser glorificados novamente. Todos pecaram, somos miseráveis pecadores. Todos nós precisamos ser redimidos. E um dia nós seremos glorificados. Nós seremos novamente feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nós teremos um corpo como o corpo de Jesus, um corpo que não perece. Nós estaremos assentados com Ele nas alturas e nós estaremos para sempre com Ele. Essa é a esperança do Evangelho. Te tira do lamaçal do pecado, transforma a tua vida e ainda te dá a promessa, tão certa quanto você está me ouvindo aqui, que Jesus voltará para que nós venhamos a reinar com Ele. Senhor, nessa noite eu coloco diante de Ti toda a Tua casa, Senhor, toda a igreja Colheita, Pai. Nós somos gratos, imensamente gratos por tão grande salvação, por tão grande obra que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, ó Deus, desde os primeiros dias, ó Pai, quando Tu impulsionou os pastores dessa igreja a abrirem essa casa de oração. Deus, quanta coisa o Senhor tem realizado nesses anos todos, aqui na nossa igreja e na nossa casa, através da vida dos nossos pastores. Mas, ó Pai, tudo isso é possível graças à salvação que um dia alcançou a eles, e a salvação que alcançou a cada um de nós. Ó Deus, nada nós seríamos se o Senhor não tivesse comprado a nossa vida com o precioso preço do Teu sangue. Ó Deus, o que nós nunca venhamos a esquecer, ó Deus, ou venhamos a ter por coisas simples, Deus, tão grande obra e tão grande salvação. Que todos os dias, ó Deus, nós venhamos a nos regozijar, Senhor, como a palavra fala, que nós venhamos ter a alegria da salvação. A alegria da salvação consiste em termos um coração alegre, porque um dia nós fomos salvos, e essa mesma alegria aponta para o dia em que seremos glorificados contigo. Ó Deus, que essa viva esperança, Senhor, seja uma chama que nos mantém, Senhor, trabalhando alegres, contentes, Senhor, entusiasmados, sempre sabendo, ó Deus, que existe algo maior ainda para experimentarmos juntamente contigo, mas que a maior obra já foi realizada, ó Deus, a Tua salvação sobre nós. Aleluia, aleluia. Nós Te damos glória, nós Te damos honra, nós Te adoramos e nós dizemos muito obrigado, Senhor. Renova em nós, renova em cada coração esse sentimento de gratidão e, Senhor, a alegria da salvação sobre aquele que se encontra desmotivado, sobre aquele, Senhor, que está sem esperança. Se porventura tem alguém aqui duvidando sobre a eficácia da fé, renova, ó Deus, a alegria da salvação, aquela alegria lá dos primeiros dias, aquela alegria lá do primeiro amor, em um nome e pelo nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.